Pronto, maravilha. Bom dia, então, vamos lá, quinta-feira, hoje, penúltimo dia de prática da semana, né, com vocês. Começamos o mês de abril essa semana, e no mês de abril vamos tratar de asanas e pranayamas. Então, a gente começou março com yamas e niyamas, e agora vamos para os dois próximos passos dentro da Ashtanga, que são asanas e pranayamas. Então, segunda e terça-feira, a gente tratou de dois pontos muito importantes dos asanas. Não sei se vocês vão se lembrar, mas acho que sim. Então, a gente começou falando que o asana precisa ser estável e confortável na segunda-feira. E na terça-feira, a gente falou sobre o relaxamento do esforço, que é só a partir do relaxamento do esforço que a gente vai conseguir, de fato, dominar esse asana. E hoje a gente vai para o terceiro e último sutra de Patanjali sobre asanas. Eu dividi ele em duas partes, porque uma delas vai falar sobre os efeitos físicos. Lembra que eu já tinha comentado com vocês que aí Patanjali diz que são efeitos secundários. E aí a gente vai tratar desses efeitos amanhã. Hoje a gente vai focar no que ele está dizendo aqui, no Sutra 48, que é, né, fazendo tudo isso, o asana sendo estável, sendo confortável, a gente relaxando o esforço, então não há ataque dos pares opostos. E o que ele quer dizer com isso? Vamos ver o que Taimini diz na ciência do yoga. O terceiro sutra alude ao mais importante resultado da conquista da perfeição na prática de asana, resistência aos pares opostos. Esses pares opostos são conhecidas condições opostas em nosso ambiente interno ou externo, em meio às quais a nossa vida continuamente oscila. E eles são de muitos tipos, alguns relacionados à nossa natureza física, outros com a nossa mente. E aí ele vai começar a dar exemplos desses pares opostos. Calor e frio são um par de opostos que afeta principalmente o corpo físico. Alegria e tristeza são um par que afeta a mente. Todas essas condições relacionadas à mente ou ao corpo e que estão constantemente mudando, mantêm a consciência voltada para o ambiente exterior e impedem a mente de voltar-se para dentro. Vocês se lembram, quando a gente fala de asana, a nossa ideia é preparar o nosso corpo para que a gente possa ir para a meditação, voltar para dentro. Onde que eu estava? Elas produzem distração. Então, a gente precisa ter a capacidade de erguer-se acima delas se quisermos que a mente fique livre para prosseguir na tarefa mais difícil de suprimir suas próprias perturbações e modificações internas. Um importante resultado do alcance da perfeição na prática de asana é o libertar-se dessas perturbadoras reações às mudanças ocorridas no mundo externo. E aí ele fala, né, que existem diversos pares de opostos que afetam o corpo físico, como calor e frio, umidade e secura, e outros que afetam a mente e não necessariamente um afeta o outro. Por exemplo, calor e frio, ai, tá muito quente. Eu agora tô sentindo muito calor. Isso vai afetar a minha prática. Porém, a nossa ideia é que se conseguirmos fazer com que a postura seja confortável, seja estável, que a gente relaxe o esforço, a gente vai conseguir ter uma prática dos asanas em que os pares opostos não vão nos atacar. Dá para entender? É um pouco complexo, mas é isso. Vamos supor que eu consegui dominar isso. Nossa, uau, consegui, muito legal. E agora que eu estou sentindo esse calor horrível, eu não ia sentir isso. Isso não ia afetar em nada a minha prática. É difícil, eu acho muito complexo, eu acho muito difícil de se imaginar numa situação como essa, mas a gente também tem que pensar que
no yoga tradicional, no Hatha Yoga, sempre existe uma recomendação de que a prática seja feita num ambiente propício à prática. O yoga antigo, lá na antiguidade, normalmente essas práticas eram feitas em florestas, cavernas, lugares assim. Só que hoje em dia isso não é muito possível. E aí isso foi mudando e existe uma recomendação de que yoga seja praticado dentro de um ambiente preparado para tal. E aí eles dizem em algum lugar da sua casa que você consiga preparar aí uma salinha, que ela tenha uma luz X, Y, Z, uma temperatura assim, assado, não seja muito quente, não seja muito frio, e que seja o seu espaço, e que não seja invadido, que as pessoas não entrem lá para, sei lá, te perguntar alguma coisa no meio da sua prática. E é muito legal. Nossa, se você consegue ter esse espaço dentro da sua casa, muito bom, ótimo, vai ser maravilhoso para sua prática. Mas a gente tem que entender que na vida real isso nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue. Eu mesma não tenho esse espaço dentro da minha casa, eu tenho que adaptar as coisas aqui. Então, como é que dentro das condições que nós criamos e que nós podemos, né, esse espaço que a gente consegue criar, como que dentro disso a gente consegue limitar esse ataque dos pares opostos? Então, eu acho que a gente pode levar por esse lado. É difícil, não é simples. Meditação, por exemplo, é uma parte muito importante do yoga. Agora eu estou saindo um pouco de asanas e entrando no yoga como geral. Como eu vou praticar meditação se passa uma avenida aqui atrás e toda hora vem aquela coisa? E aí é isso, a gente tem que entender que a minha meditação não tem nada a ver com a avenida ali atrás. Ela tem a ver comigo. Então é esse trabalho que a gente tem que fazer com nós mesmos dentro do ambiente que a gente se encontra. Óbvio que todo mundo gostaria de estar num lugar calmo, um lugar tranquilo, de ter o seu espaço, tá, piriri, pororó, mas isso não é possível para todo mundo, então a gente precisa se adaptar ao que a gente tem. Beleza? Então, eu gostaria que na prática de hoje a gente se atentasse a tudo que estamos trabalhando em relação aos asanas. Então, vou repetir mais uma vez. Eu já repeti várias vezes hoje, mas eu vou repetir mais uma vez porque é importante. Estabilidade, conforto, relaxamento do esforço. E aí, se tudo isso estiver lindo, maravilhoso, perfeito, a gente vai tirar esse ataque dos pares opostos. Beleza? Então, novamente, vocês fazem a postura dentro das limitações de vocês. Eu sempre passo algumas alternativas a algumas posturas. Vocês voltam quando vocês acharem necessário, quando vocês quiserem. E se não se sentirem bem em relação a alguma postura, façam. Tá tudo bem. Isso não vai tornar a prática de vocês pior, de alguma forma. Perfeito? Ótimo. Então vamos lá. Nós vamos começar a nossa prática de hoje de pé. Eu estou suando. Eu vou levantar um pouquinho a minha câmera. Legal. Ótimo. Então, vamos começar separando um pouquinho as nossas pernas, os nossos pés, mantendo aí os nossos pés paralelos, mais ou menos na largura do nosso quadril. Você não precisa olhar para os seus pés. Ah, eu não preciso ficar olhando. Nossa, será que ele está paralelo? Sente no seu corpo. Ai, meus pés estão bem embaixo. Ah, deixa eu sentir o meu quadril. Ah, meu quadril tá aqui. Meus pés acho que tá um pouco para fora, um pouco tá... Sente um pouquinho isso. Observa como o seu corpo está agora, nessa quinta-feira. Como estamos de pé, o que é diferente, né? Normalmente a gente começa sentada. Então, observa esse seu corpo agora. Observa quais são as forças necessárias para que o seu corpo fique de pé. Sinta que os seus joelhos não estão travados. Então, existe uma certa... um relaxamento mesmo nos joelhos. A gente não precisa da tensão.
E a gente nunca precisa de atenção. Quando falamos de esforço, não estamos falando de tensão. Respira um pouquinho. Sinta que você está aqui e agora. E se comprometa com a sua prática de hoje. Muitas vezes a gente se compromete muito com os outros, mas quando é para nós, as coisas mudam um pouquinho e a gente não tem tanto comprometimento com nós mesmos. Então, se permita isso. Permita que você se comprometa com você mesmo. Você tem esse momento com você mesmo. Isso é para você. A prática do yoga, por mais que ela possa ser feita em uma sala, em uma turma, com várias pessoas, e que exista uma pessoa que está lá te ensinando na posição de professora, ainda assim, ela é totalmente individual. E vamos começar mexendo os nossos braços bem soltinhos de um lado para o outro, fazendo o elefantinho, bem soltos. Viramos também o nosso tronco para os lados. O elefantinho não é um asana, mas ele é muito, muito gostoso de fazer, um ótimo aquecimento. E vamos aos poucos, cessando esse movimento, até que o nosso corpo fique parado lá no meio. E nós vamos começar hoje com uma postura de equilíbrio, Tadasana, a postura da palmeira. Então, caso você tenha dificuldade com o equilíbrio, por favor, apoie-se na parede, ou melhor ainda, pega uma cadeira, coloca aqui na sua frente, não joga seu peso nela, mas se apoie nela para que você tenha mais equilíbrio. Nós vamos começar essa postura levando o peso do nosso corpo todo lá para a pontinha dos nossos pés e aos poucos vamos tirando os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés. Se possível, levamos os braços lá para cima, paralelos. Uma mão olha para a outra e nós esticamos os braços lá em cima como quem quer segurar o teto. Você volta quando precisar. E caso você esteja apoiada na cadeira, tire um braço de cada vez, com muita tranquilidade. Aos poucos, quem ainda estiver comigo, retornamos os nossos braços e os nossos pés. Fechamos os olhos e sentimos o efeito deste asana no nosso corpo. Geralmente, após fazer um asana de equilíbrio, o nosso corpo fica um pouquinho mais firme no chão. Repara, você sente que o seu corpo está oscilando um pouco menos agora? Para testarmos novamente, sinta como o seu corpo está neste exato momento. E vamos repetir Tadasana. Levamos o peso do nosso corpo lá para frente, para a pontinha dos nossos pés, até que tiramos os calcanhares do chão e levamos os braços estendidos lá para cima. Mãos se olham paralelamente lá acima da sua cabeça e você tenta pegar uma coisa que esteja lá em cima no teto. Foque o seu olhar em um ponto imóvel. E retornamos os braços e os pés. Feche os olhos, caso seja possível. Caso você se sinta muito desequilibrado, pode manter os olhos abertos. E sinta se o seu corpo agora oscila mais ou menos.
Não vamos parar por aí, teremos mais uma postura de equilíbrio, que é a postura da árvore. Então, vocês já conhecem essa postura, mas novamente, parede, cadeira, fiquem à vontade. Vamos começar pelo lado direito. Então, nosso pé está aqui paralelo, os dois pés, um em relação ao outro. Vamos começar com o lado direito. Então, a gente coloca a ponta do nosso pé direito ligeiramente para fora. Abrimos os nossos dedos do pé no chão e agarramos o chão com os dedos. Vamos passando o peso do nosso corpo para a perna direita e lentamente soltamos a perna esquerda. Podemos apoiar o nosso pé lá no tornozelo direito, na altura do joelho direito, aqui em cima, ao lado da coxa direita, ou então fazer uma meia luz. Os braços podem se abrir em busca de equilíbrio, ou nós podemos uni-los em frente ao peito, e caso seja confortável, podemos levá-los lá em cima. Vamos focar o nosso olhar em um ponto fixo. Retornamos devagar. Voltamos os pés paralelos, sentimos um pouquinho a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo dos nossos corpos. E vamos repetir para o lado esquerdo. Então, os pés estão paralelos, abrimos um pouquinho o pé esquerdo para o lado, abrimos bem os dedos do pé esquerdo no chão e agarramos eles no chão. Levamos o peso do nosso corpo lá para a perna esquerda e aos poucos sentimos que a perna direita está solta. Você pode levar o seu pé direito ao lado do calcanhar esquerdo, ao lado do joelho esquerdo, lá ao lado da coxa ou fazer uma meia lótus. Os braços novamente você vai escolher e fixe o seu olhar em um ponto imóvel. Retornamos devagar. Se possível, feche os olhos. Sinta como estão as oscilações do seu corpo agora. Às vezes elas praticamente cessam e você se sente bem firme no chão. Um detalhe, pessoal: algumas pessoas conseguem praticar essas posturas de equilíbrio com os olhos fechados. Isso é muito desafiador, muito. Caso você consiga, fique à vontade, mas tome muito cuidado, tá bom? Porque fechar os olhos é um desafio muito grande e a gente perde muito equilíbrio de olhos fechados. E vamos entrar agora em Uttanasana, aquela grande extensão, onde deixamos o peso do nosso corpo cair para frente. Então, começamos flexionando o quadril, levando o peso todo lá para frente, até que flexionamos também a coluna e deixamos a cabeça e os braços pesarem. Atenção, você pode dobrar os seus joelhos aqui. É muito importante que você relaxe o seu corpo nessa postura. Então, vale muito mais que os seus joelhos estejam dobrados e o corpo super relaxado lá embaixo, do que os joelhos hiper estendidos e você completamente tensionado. Solte bem a cabeça e os braços lá em direção ao chão. Não importa se suas mãos tocam ou não o chão.
Quando nós soltamos a cabeça e os braços, é como se eles ficassem como pêndulos mesmo, bem soltinhos e penduradinhos por um fio. Daqui, nós vamos ao chão. Porém, atenção, fiquem em Uttanasana, porque eu vou falar para vocês como vamos ao chão. Estamos lá em Uttanasana, certo? Vamos dobrar os nossos joelhos, levar o quadril em direção ao chão, mas não vamos encostar os glúteos no chão. Abrimos um pouquinho os pés lateralmente, encaixamos o nosso corpo aqui no meio das pernas, unimos nossas mãos em frente ao peito. E aqui estamos em Malasana, na postura do sapo. Caso você não consiga fazer essa postura, pode sentar, não tem problema algum. Nessa postura, é interessante que a gente tente abrir o nosso peito e olhar para frente. É natural que o nosso corpo se encolha e que a gente olhe para baixo. Mas se conseguirmos olhar para frente, o nosso corpo vai ficar bem mais alinhado. Fique quanto tempo você achar necessário. Pode ser mais ou pode ser menos do que eu. E daqui, sentamos agora no chão e vamos cruzar as nossas pernas da forma que for mais confortável. Mantemos a coluna ereta e fechamos os nossos olhos, levando nossa atenção aos efeitos da prática em nosso corpo até agora. Sinta se o seu corpo está confortável ou não. Se você sente algum incômodo, poxa, por que será? Eu já estava sentindo esse incômodo antes? E sim, avalie direitinho se agora é o momento de você continuar a aula. Se você não estava sentindo esse incômodo antes, putz, será que foi alguma coisa que você fez? Será que você acabou passando do seu limite em alguma postura? A gente tem que ter bastante atenção a isso. Fiquem sempre à vontade para abrir os microfones e se pronunciarem caso algo aconteça. Abrimos os nossos olhos e vamos entrar em Yoga Mudra. Caso você faça Lotus, fique à vontade. Caso não faça, com as pernas cruzadas normalmente, vamos levar primeiro as mãos lá na frente, no chão, e aos poucos vamos levando a testa em direção às nossas mãos. Quando na postura sentada, fiquem à vontade para sentar em cima de almofadas ou se apoiarem na parede. E aqui em Yoga Mudra, caso seja necessário, você pode apoiar a sua cabeça em almofadas também. A ideia é que o seu corpo relaxe nessa postura. Aos poucos retornamos à postura sentada, desenrolando a coluna, a cabeça é a última que sobe. E hoje nós vamos ter um pequeno desafio, bem pequeno mesmo. Mas eu acho que é legal, às vezes, a gente colocar umas coisinhas diferentes, uns desafios. O desafio de hoje é a prancha. Então, para nos colocarmos na postura deitada de bruços, nós faremos a prancha. Como vamos fazer a prancha? Da maneira que você preferir, da maneira que você se sentir mais confortável. Eu vou mostrar aqui algumas opções e aí você vai adotar a maneira que você prefere. Primeiro, nós temos a postura normal da prancha,
onde ambos os braços estão estendidos e as pernas também estão estendidas. Lembrando de não levar muito o quadril lá para baixo, para cima e nem lá para baixo. Deixa o corpo reto. Ai, assim não consigo, assim tá muito ruim. Leve os joelhos no chão. Ok? Ou então, assim muito fácil. Então você vai levar os cotovelos no chão. Ok? Estamos então na postura sentada. Da postura sentada, vamos para a prancha. Cada um na sua variação favorita. Gente, a prancha é uma postura abdominal que exige força. Então, vamos prestar bastante atenção no relaxamento do esforço. Em quanto tempo vamos ficar nessa postura? Levamos o nosso corpo lá no chão. Fazer com levar assim na prancha. Relaxamos, deitados de bruço. Você pode apoiar a sua cabeça nas mãos, você pode levar os braços ao longo do corpo. Fique à vontade. Com o passar das aulas, eu vou introduzir um pouco mais a prancha, porque eu vou querer introduzir maneiras de entrar na prancha também. Tá bom? A gente tem várias maneiras de fazer isso. Sente um pouquinho o seu corpo aí na prancha. Pós-prancha, deitado no chão. E nós vamos entrar rapidamente naquela postura que é uma variação da postura da esfinge, que eu carinhosamente chamo de criança assistindo televisão. Então, nossas pernas estão afastadas, mais ou menos na largura do seu tapetinho, os pés voltados para fora. Nós vamos dobrar ambos os cotovelos e fazer como se fosse um apoio aqui para a cabeça, onde nós vamos apoiar o queixo. E soltamos a nossa cabeça neste apoio que fizemos com as mãos. Caso seja desconfortável, você pode apoiar a sua testa. E aqui estamos como uma criança que assiste televisão no chão. Eu assisti muito televisão assim, muito. Caso você tenha algum desconforto nas costas fazendo essa postura, pare. E torne a postura deitada, descansando. E retornamos. Novamente descansamos a nossa cabeça. Eu tenho enfatizado bastante agora essa pausa entre os asanas. E ela serve para que a gente possa observar o nosso corpo melhor e dizer, nomear tudo aquilo que estamos sentindo. Nós vamos fazer bujangasa na postura da cobra. Então, unimos as nossas pernas estendidas, levamos queixo ou testa no chão. Os braços vão ao longo do corpo, porém, contudo, todavia, nós podemos fazer de duas maneiras essa postura. Maneira número 1, levamos os braços lá para trás do nosso corpo e unimos as nossas mãos. Elas descansam em cima dos glúteos. Ok? Maneira número 2, vamos levar nossas mãos espalmadas no chão ao lado das últimas costelas. Os cotovelos apontam lá para trás, para cima.
A intenção, gente, é a mesma: unir as escápulas, ok? Então, escolha aí qual você prefere. O importante é que, se você estiver com as mãos no chão, você não apoie o peso do teu corpo nas mãos. Vamos retirar a cabeça do chão, olhar lá para frente e, aos poucos, levantamos a cabeça, olhando lá para cima. As escápulas tentam se encontrar lá atrás nas costas. Retornamos devagar, descansamos novamente, fazemos essa pausa para observar o nosso corpo. Uma coisa muito importante sobre essa postura: a gente não vai tirar o nosso umbigo do chão, ok? Estamos trabalhando com a parte superior das costas. Então, não tem necessidade alguma de tirar o umbigo do chão, nem de estender os braços, nada disso. Outra coisa, como é uma postura de bastante esforço, por mais que a gente fale de estabilidade, normalmente não conseguimos ficar muito tempo nessa postura. E tudo bem, isso significa que você está fazendo a postura correta. Caso você fique aí 3, 5 minutos nessa postura e nada está doendo e nada está ruim, ou você é uma pessoa fora de série, incrível, ou tem alguma coisa errada, tá bom? Vamos girar o nosso corpo para que a gente fique deitadas de barriga para cima agora, com as costas no chão. Estendemos ambas as pernas, braços ao longo do corpo. Porque nós vamos fazer Matsyasana, a postura do peixe, e vamos fazer a variação nova, né? Eu já mostrei para vocês a postura tradicional e a postura mais moderna. Faremos a postura mais moderna, que é aquela que levamos o topo da cabeça no chão. Porém, você escolhe aqui se você vai manter as suas pernas estendidas e unidas. E caso você vá fazer assim, você vai levar os seus braços lá para baixo do seu corpo. Então, as mãos ficam embaixo dos glúteos ou das coxas e todo o braço fica ali embaixo do corpo. Ou então, você também pode fazer essa postura com as pernas ou cruzadas ou em lótus. Se você for fazer assim, você segura nos seus dedões com as mãos e apoia bem os cotovelos no chão. A partir daqui, nós vamos levar em ambas as formas o topo da cabeça lá no chão. Então, caso você tenha problemas cervicais, não faça essa postura. Levamos o topo da cabeça no chão, no nosso limite. O cotovelo apoia a maior parte do peso nessa postura. Se você está com as pernas cruzadas ou em lótus, quanto mais você puxar o seu dedão, maior será o ar. E retornamos. Cuidado para não puxar o seu cabelo, o meu sempre puxa. Se você estava com as pernas cruzadas, você descruza elas e estende lá embaixo. Sente um pouquinho o seu corpo após esse asana exigente. E vamos nos preparar para entrar em Ardha Halasana, o meio arado. Hoje não faremos o arado, vamos fazer o meio arado. Vocês se lembram como funciona? Nós unimos os nossos pés e estendemos as pernas lá na frente. Os braços se mantêm aqui no chão.
Eles não vão segurar nas pernas. E vamos levantar ambas as pernas unidas e estendidas lá para cima, como quem quer fazer um ângulo de 90 graus com as pernas em relação ao chão. Caso você não consiga manter as pernas estendidas, fique à vontade para dobrar os joelhos. Tá tudo bem. A planta dos pés aponta lá para cima e os dedos dos pés apontam para a nossa cabeça. Retornamos com as pernas dobradas, encostamos ambas as plantas dos pés no chão, joelhos apontam lá para cima. Sinta um pouquinho o seu corpo agora. Encoste bem o seu quadril no chão e a sua lombar. Se quiser fazer um movimento de báscula com o quadril, levando ele para cima e para baixo, encostando a lombar no chão e tirando ela do chão, fique à vontade. Ele é muito bom para que a gente compreenda o movimento dessa região, entenda o que estamos sentindo aí. E estabilize o movimento, caso você tenha feito ele. E a nossa invertida de hoje, para além de Ardha Halasana, claro, será Setubandha Sarvangasana, a meia ponte. Então, avalie novamente. Se não está com nenhum problema na lombar, se você não está com nenhum problema cardíaco, se você não acabou de comer. Tudo bem que essa é uma invertida um pouco mais suave, mas mesmo assim é sempre bom a gente tomar cuidado. As mãos apoiam o chão, os braços estendidos ao longo do corpo. Vamos levantar o nosso quadril do chão, levá-lo lá para cima, fazendo força com as coxas e os glúteos. Caso você fique mais confortável, fique à vontade para unir suas mãos lá atrás do corpo, apoiadas no chão, e subir levemente em cima dos ombros. Aos poucos, retornamos vértebra por vértebra até encostar o quadril no chão. Fiquem um pouquinho aí, sentindo como está o corpo após essa postura. E agora nós faremos um asana complementar a esses que fizemos agora. E será Pavana Muktasana, porém, contudo, todavia, antes de fazermos ele completo, vamos fazer uma vez para cada lado, uma perna de cada vez, e depois faremos ambas as pernas ao mesmo tempo. Então, mantendo as pernas da forma como elas estão, dobradas, os joelhos apontando lá para cima e as plantas dos pés no chão, vamos puxar a perna direita apenas em direção ao nosso corpo, abraçando a perna lá pela frente do joelho. Vamos puxar essa perna bastante em direção ao corpo, porém, lembrando do relaxamento do esforço, relaxe sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, suas escápulas. E para concluir a postura, levamos a testa em direção ao joelho direito. Sempre trazendo o queixo no peito.
Retornamos a cabeça. E retornamos a perna direita. Sentimos um pouquinho. Veja se existe alguma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo agora. E vamos seguir para a perna esquerda. Trazemos ela dobrada em direção ao peito, puxando a perna e abraçando ela lá pela frente do joelho. Relaxamos o esforço. Lembramos do conforto e da estabilidade. Vamos levar a testa em direção ao joelho esquerdo, sempre trazendo o queixo lá no peito. Retornamos a cabeça primeiro e depois a perna. Sentimos um pouquinho e nos preparamos para fazer a postura completa. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas em direção ao peito e abraçamos elas lá pela frente dos joelhos. Faça um esforço para trazer as suas coxas lá no abdômen, porém respeite o seu limite e relaxe o esforço. Levamos então a testa em direção aos joelhos, sempre cuidando para que o queixo fique lá no peito. Retornamos a cabeça e as pernas, podendo estendê-las no chão. Pois agora entraremos em Shavasana. Pernas estendidas e um pouco afastadas. Os pés caem para fora. Os braços ao longo do corpo. Afaste eles um pouquinho do corpo. Dê uma abertura nas axilas. As mãos olham para cima. Nós estamos com o corpo completamente entregue ao chão. Fechamos os olhos e nos preparamos para entrar no nosso relaxamento. Fique à vontade para pegar almofadas, cobertores, ou, caso você não se sinta à vontade para relaxar em Shavasana, adote a postura que você considera melhor para o seu relaxamento. No primeiro momento, vamos apenas sentindo o nosso corpo no chão. Perceba quais são as partes do seu corpo que tocam o chão e qual é a sensação em cada uma delas. O que o toque com o chão diz. E vamos sentindo que o relaxamento se espalha pelo nosso corpo. A cada inspiração, sentimos o ar entrando e a cada expiração, sentimos que o ar se espalha por todo o nosso corpo.
e junto com ele um relaxamento suave, como se esse relaxamento viesse para você pela respiração, entrasse no seu corpo e irradiasse no meio do peito para todo o corpo. Então, o meio do nosso corpo está todo relaxado e a cada expiração, esse relaxamento ao mesmo tempo que sobe para os membros superiores e para a cabeça. Ele também desce lá para os membros inferiores. E nós sentimos que o nosso corpo está cada vez mais entregue ao chão, e que ele pesa cada vez mais. A cada expiração, mais. Não nos esquecemos que esse relaxamento ele vai até cada uma das extremidades do seu corpo. Ele chega na ponta dos dedos e até o couro cabeludo. Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas. Começamos a mexer a ponta das mãos e dos pés. Vamos ouvindo o nosso corpo, fazendo todos os movimentos que o nosso corpo nos pedir. Podemos nos espreguiçar, bocejar, ficar à vontade. E vamos lentamente nos colocando sentadas, cada um no seu tempo. Quando estivermos sentadas, cruzamos nossas pernas, mantemos a coluna ereta e fechamos os nossos olhos por um instante. Sentimos o nosso corpo agora e a nossa respiração agora e observamos.
Hoje faremos Nabishuddhi Pranayama. Já passei para vocês, porém vou relembrar como fazemos esse pranayama das narinas opostas, né? Das narinas, nós vamos trocando ela. Utilizamos a nossa mão direita. Normalmente, gente, quando formos utilizar apenas uma mão, vamos utilizar a mão direita. E nós vamos utilizar, nesse caso, apenas os dedos anelar, o mínimo, e o polegar. Eles vão servir como travas nas nossas narinas. O polegar vai fechar a narina direita e o anelar e o mínimo a narina esquerda. Em Nadishuddhi, nós começamos inspirando pela narina esquerda e aí vamos tampar a narina direita, a narina esquerda, perdão, soltar a narina direita e expirar pela direita. Quando expirarmos pela direita, nós vamos inspirar pela mesma narina, tampar a narina direita, expirar pela esquerda, e aí o ciclo se repete. Inspiramos pela esquerda, tampamos a esquerda, expiramos pela direita, inspiramos pela direita, tampamos ela, expiramos pela esquerda, inspiramos pela esquerda, tampamos e vamos fazendo este jogo. Vamos fazer 5 ciclos completos. O que é um ciclo? Quando eu começo a minha respiração inspirando pelo lado esquerdo, faço o lado direito completo e expiro pelo lado esquerdo no final. Então, faremos 5 ciclos, cada um no seu tempo. Começando sempre inspirando pela narina esquerda. Assim que você terminar os 5 ciclos, deixe a sua respiração livre por um instante. Sinta os efeitos do pranayama na sua respiração. Observe se a sua vontade de respirar aumenta ou diminui. Muito interessante perceber que durante a Vishuddhi, a gente pode sentir caso tenhamos algum tipo de desvio no cérebro, ou caso tenhamos impedidos de alguma forma.
E agora nós vamos nos preparar para entrar em meditação. Vamos seguir da mesma forma que estamos trabalhando durante essa semana. Então, a nossa âncora será a nossa respiração. Relembrando, iremos contar 7 respirações, deixando a respiração livre. Então, vamos apenas contar e observá-la. Depois iremos contar mais 7 respirações e, por fim, mais 7 respirações. É importante que você conte de 1 até 7 cada uma dessas, esses 3 blocos de 7 respirações. E que, caso a sua mente se disperse em algum momento, você retorne para o número 1 dentro da sua contagem. E é por isso que nós vamos contar de 7 em 7 e não vamos contar direto até o final. Ok? Caso você também se pegue pensando em qualquer outra coisa, retorne. Caso você embarque com algum dos seus pensamentos, retorne. A meditação é isso. Existe um looping dentro da meditação, em que nós nos agarramos à âncora, e aí a lógica vai se perdendo, nós vamos perdendo esse sentido de lógica, nós perdemos a âncora, acabamos, por dizer, viajando, e aí retornamos, nos agarramos à âncora, novamente. Ok? É um processo, não tem problema se perder da âncora, você pode fazer esse looping quantas vezes você precisar durante a meditação. Até que vai chegar um momento em que você faz apenas um looping durante toda a meditação. Então, vamos começar. Fiquem à vontade, façam o tempo de vocês. E você terminar a meditação, a gente não tem a sua inspiração. Se sentir preparado, pode abrir os olhos. Durante a prática da meditação, existem diversas âncoras que nós podemos adotar. Hoje, nós adotamos essa contagem da respiração, porém, a gente pode adotar vídeos mantras, ou então mantras completos, Dharani, ou então qualquer outro som, uma imagem, nosso próprio corpo, alguma outra coisa no nosso corpo. E normalmente nós fazemos contagem. Hoje eu pedi para que a gente contasse 7 respirações, 3. Eu queria ensinar para vocês uma técnica de contar
e seguir essa contagem, da gente não se perder nessa contagem. Existem várias, mas eu queria mostrar para vocês a da mão. Como nós contamos as medicações. É estranho, mas eu vou mostrar para vocês. Normalmente é com a nossa mão direita, então, como eu falei, é a mão direita que nós vamos usar. E eu vou até chegar mais pertinho da câmera, dividir os nossos dedos em 3 partes: a ponta, o meio e a parte de baixo do dedo, ok? Então, quando nós vamos contar, por exemplo, a nossa respiração, nós podemos usar essa técnica. Começamos com o nosso dedo anelar. O meio do dedo anelar é 1. A base do dedo anelar é 2. E aí que fica estranho. Nós vamos passar para o dedo mindinho. Então, 1, 2, base do dedinho, a gente tem 3, meio do dedinho 4, ponta do dedinho 5, ponta do anelar 6, ponta do dedo médio 7, ponta do dedo indicador 8, meio do indicador 9 e finalzinho do indicador 10. É confuso, não é? Mas eu vou tentar fazer rápido para vocês observarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é assim que eles contam na mão. Porém, existe outro método para contarmos. Eu vou até pegar um aqui para vocês verem. Este instrumento muito tecnológico, que é o Japamala. Tem 2 modelitos aqui. Vou pegar esse aqui, as contas são maiores. Então, gente, é como... já sei qual que eu posso fazer o paralelo. É como se fosse um terço. Cada uma das bolinhas é, por exemplo, uma respiração. Então, você vai contando as bolinhas. Se você faz o Japamala inteiro, muito legal, é bem grande, né? Mas você pode seccionar essa ferramenta, ok? Deu para entender? Depois eu posso colocar no grupo eu tenho uma imagem com a mão, e aí mostra, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente está fazendo, por exemplo, 7 que a gente está fazendo, não vou pegar o Japamala que tem 1 milhão de contas. Não é 1 milhão de contas, tá? Mas é muito mais fácil eu fazer na minha mão. Beleza? Eu vou colocar no grupo essa imagem, porque eu acho que pode ajudar na hora de fazer a meditação. Legal? Então, eu vou finalizar a nossa prática com a entoação do mantra Om Shanti Shanti Shanti. Fiquem à vontade para entoar comigo, tranquilos, nossas mãos, no peito. Vocês não estavam me ouvindo? Alô? Pessoal? Gente, vocês não estavam me ouvindo? Não? Ué, Não. desde quando? Desde que eu falei que eu ia entoar o mantra? Isso. Voltou Então agora. tudo bem. Sumiu de novo. Ok, vai ter que ser por aqui mesmo. Eu só vou deixar ele um pouco afastado, porque eu não quero que ele corte o mantra. Muitas vezes ele corta. Não sei por quê. Então, vamos lá, vai ser Om Shanti Shanti Shanti. Importante, o que isso significa? Om é esse som que é muitas coisas, tá? Ele é um tempo de som absoluto,
o som da criação, o som que está dentro de todos nós, ele está ligado ao ser absoluto, ok? Tudo que é material, tudo que existe é onda. Tem onda, enfim, é um conceito bem complexo. Shanti é paz. Então, nós estamos pedindo paz para nós, para os outros, para o mundo. Então, a mantra a gente tem que entender o que é significa, ok? Unimos nossas mãos, vamos no peito, inspiramos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê. De hoje, espero que vocês tenham gostado. Acontecem essas coisas, né? Do som sumir, o som voltar, mas a gente vai se adaptando. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo grupo, ou comentar aqui no vídeo do YouTube, que eu vou botar esse vídeo lá. E é isso. Vou pausar a gravação. Até amanhã.